Olá, eu sou Nilton Hernandes, eu estou falando com vocês da Galícia, em Rias Baixas, onde se produz um grande vinho branco chamado Albarinho. Atrás de mim está quase um castelo da vinícola Paso Bayón. Isso aqui já pertenceu a um traficante, que é uma história muito interessante, não é? Então fica comigo que eu vou apresentar esse vinho, o Albarinho, e a gente vai falar sobre ele e ver muitas outras coisas interessantes aqui dessa região de Rias Baixas. Ah, tem outra história muito legal. Você acha que só funk que é proibidão? Também tem vinho proibidão. Tem vinho na Galícia aqui que é proibido de comercializar, de falar, de qualquer coisa. E a gente vai saber essa história agora aqui no Infovin, tá? Como que eu acabei aqui? Eu fiz o caminho de Santiago, eu andei da cidade do Porto, em Portugal, até Santiago de Compostela. E geralmente quando eu viajo eu tomo vinho tinto, e nessa viagem eu fiz uma coisa diferente. Eu falei, eu vou tomar vinho branco, comer frutos do mar, foi o que eu fiz. E comecei a tomar um vinho muito gostoso, o Albarinho aqui na Espanha, ou Alvarinho, que como é conhecido em Portugal, uma variedade branca. E aí eu falei, pô, vem cá, tá muito bom esse vinho. Eu ia nos lugares, pedia o vinho da casa, tomava um vinho barato, né? Custava em euros, 2, 3 euros uma taça, em reais, nem 20 reais uma bela taça de vinho branco. Falei, meu Deus, que vinho bom, né? Que vinho gostoso. Um vinho com uma certa salinidade, um vinho vivo com gosto de maçã verde. Eu falei, bem, como que eu posso conhecer melhor esse vinho? Acabei o caminho de Santiago e descobri que tem uma cidade que concentra grande parte das vinícolas de Alvarinho por perto, né? Albarinho, desculpa, e que é a cidade de Cambados. E aí fui para a cidade de Cambados, onde eu passei alguns dias, e essa experiência que eu vou dividir com vocês. Vamos relembrar, Cambados fica na Galícia, na Espanha, uns 200 quilômetros da cidade do Porto, em Portugal, mais ou menos ali umas 2 horas de carro. Outro ponto de referência é Santiago de Compostela, que está a uns 65 quilômetros ou 45 minutos de carro de Cambados. Cambados é um lugar pequeno de uns 13 mil habitantes. A primeira curiosidade é que a cidade está junto do mar, mas quase não tem praia por ali. Estamos em Rias Baixas e a tradução de ria é isso que você está vendo aí. Um estuário, um ambiente de transição entre o rio e o mar. Por lá, construções muito antigas convivem com outras modernas sem muita separação. Outra curiosidade de Cambados e da região é que muitos moradores têm pequenos vinhedos no quintal de suas casas, e quase sempre é da uva branca Albarinho. Estou a 1,5 km do centrinho, estou me afastando, aqui estão as casas, e aí já começam os vinhedos. É uma fonte de renda para centenas de famílias que vendem a produção para as vinícolas. Há vários lugares interessantes em Cambados para visitar, como os restos da torre de San Sadurdinho. Outro ponto são as ruínas da igreja de Santa Marinha. Ali perto das ruínas está o Museu Etnográfico do Vinho, que eu infelizmente não tive tempo de conhecer. Há muita opção de hotel, eu fiquei no Airbnb, mas não vou deixar informação porque eu não achei lá essas coisas. Uma dica é esse espaço que eu só visitei, mas achei lindo, 1 quilômetro do centro, o Paso a Capitânia. O centrinho de Cambados vive em torno do vinho. Há lojas, restaurantes, você já pode começar aí a comer o seu polvo e tomar vinho branco ali mesmo e ser muito feliz. O ponto principal desse centrinho aí de Cambados é o Palácio de Fefinhanes, que tem 5 séculos de história. Quer visitar uma vinícola e já começar a beber Albarinho? Dá para começar por esse lugar. Há 2 tipos de ingresso. Com um tipo de ingresso você visita o interior do palácio, que é bem bonito e curioso. Esse passeio também dá direito a conhecer os jardins do palácio.
Com outro ingresso que custa 20 euros, você faz um passeio com guia por outra parte do palácio, com algumas vinhas, conhece a história do lugar, vê sala de barris e experimenta 2 albarinhos numa degustação aí bem simples. Vale a pena? Olha, vale, mas é bem menos interessante do que o passeio pelas vinícolas ao redor, que oferecem mais pelos mesmos euros investidos. Esta e as outras degustações que vou mostrar precisam de reserva, ok? Sempre reservar com o máximo de antecedência. Além da bodega do Palácio de Fefignani, eu visitei 2 vinícolas. A primeira foi a bodega Grand Bazin. Fui para lá a pé. São menos de 5 km do centro de Cambados ou 1 hora aí de caminhada. Vale citar que há várias bodegas ao redor de Cambados aí num raio de 5 a 20 km, tá? Dá para fazer um bate-volta a pé, se você gosta de andar como eu, ou de táxi. Importante, reserve sempre com antecedência, ok? Eu adorei a Grand Bazin. Para mim foi o ponto alto da minha viagem. O lugar é lindo, a gente visita a área industrial, a parte externa, a sala de barris. E a degustação foi o máximo em todos os sentidos. Primeiro, porque já começou com uma harmonização com mexilhões. Depois, com alvarinhos cada vez mais sofisticados, envelhecidos em barris de carvalho, houve uma harmonização com queijos frescos e defumados, além de doces. Uma delícia por 15 euros. Nessa viagem eu gostei muito mais dos vinhos de entrada do que dos mais complexos. Os de entrada tinham características únicas, eram mais nervosos, salgadinhos, aquele gosto de maçã que eu já citei, vibrantes, enquanto aqueles que tinham passagem em madeira, eles ficavam muito parecidos com outros brancos que eu já tomei. A outra vinícola visitada foi uma das mais míticas da região, a Paso Bayón, aquela que pertenceu ao narcotraficante famoso na Espanha, Laureano Obinha, preso diversas vezes. Mães de dependentes químicos chegaram a fazer manifestação contra o tráfico na frente da vinícola, que se converteu em símbolo da impunidade do narcotráfico na Espanha. Depois da prisão do traficante, a justiça espanhola tomou a Paso Bayón. Em 2008, o local foi comprado pela adega Condes de Albarei, que é uma outra vinícola ali da região. Essa bodega, esse grupo, iniciou um processo de restauro. E o resultado do trabalho hoje impressiona. Os espaços são lindos, com muitos jardins, né? Dá para você ficar andando, dá para você curtir esses espaços, é muito legal. E os vinhos, sim, né? A gente fez uma degustação externa, aí na área externa, os vinhos são muito bons. Bem, eu saí de Cambados e resolvi andar a pé até uma aldeiazinha chamada Barrantes, porque eu descobri que tem uma festa do vinho tinto. O caminho é de 4, 5 km, 1 hora de caminhada. Vamos ver o que tem aí pela frente. Eu cheguei na festa do vinho de Salnés e me sentei na primeira fileira para participar de uma aula de culinária com o uso dos vinhos. Eu comi bem e de graça, adorei. Depois fui experimentar meu primeiro tinto, um vinho de Barrantes. Barrantes é a região ali. A curiosidade já começa na maneira tradicional de servir nessas tigelinhas de louça. O vinho não tem muito aroma e mas ele é muito espesso. No sabor é difícil assim até definir. Não tem doçura e lembra bem, assim eu diria bem vagamente nossos tintos de mesa mais secos, mas sem aquele sabor agressivo que os nossos tintos de mesa têm. Ele também não tem amargor. Cada porção do vinho acompanha uma comidinha. E é uma experiência diferente, deliciosa, né? E ainda dá para você curtir o vinho com outras comidas típicas que eram servidas aí pela feira, né? Polvo, presuntos, é uma coisa maravilhosa. Os espanhóis me chamaram a atenção para o fato de eu estar bebendo um vinho proibido. Eu falei, mas como assim vinho proibido? O tinto de Barrantes é feito com uma uva híbrida, um cruzamento com uma espécie considerada pouco nobre. E o governo espanhol proíbe a comercialização e até mesmo o plantio dessa uva no país. Aquela feira do vinho
era uma espécie de ponto de resistência de uma tradição de produzir o vinho de Barrantes. Muita gente tinha os pezinhos da videira no quintal e fazia o vinho em casa há gerações. Os espanhóis me disseram ainda que havia uma luta antiga para permitir a comercialização do vinho de Barrantes, e todo mundo estava esperando naquele momento um desfecho positivo aí para os próximos anos. Vale lembrar que nessa feira também era possível beber vinhos de espécies autóctonas, ou seja, espécies que são típicas ali da região da Galícia, como a mencia, que podem ser comercializadas sem problemas. Eu sei que eu bebi umas 6 tigelinhas e passei muito bem, não tive nenhum revertério, talvez porque os vinhos fossem caseiros, né, sem nenhuma química. Resumindo, eu adorei essa experiência. Bem, eu tô com a minha mochila nas costas aqui, a minha cruz, me despedindo de Cambados. Obrigado por você assistir esse episódio de Infovin sobre o vinho Albarinho. Eu queria aproveitar para falar obrigado para todas as pessoas com quem eu tive contato aqui na Galícia, aqui em Cambados, porque foi muito legal. Eu fui tratado com muita educação, com muita atenção. Dias atrás nem sabia que esse lugar existia, e agora esse lugar não só existe para mim, como eu tô saindo daqui morrendo de vontade de voltar, tá bom? E espero que vocês fiquem instigados a conhecer esse lugar também, tá? É isso aí. Tchau!